Bom dia, meu nome é Jéssica e o trabalho que eu vou apresentar é sobre operações de vizinhança. Uma breve introdução. Formalmente, as operações que consideram não apenas que o atributo particular exista, mas onde ele esteja posicionado dentro de seus vizinhos, será considerada espacial na sua natureza. Esse tipo de operação chama-se operação de vizinhança. O seu objetivo é caracterizar cada objeto como parte de uma ampla vizinhança, baseado em algum atributo compartilhado. As operações espaciais ou operações de vizinhança, elas caracterizam-se pelo fato de os valores de atributos de novas células serem calculados com base nos valores das células que pertençam a uma vizinhança existente no plano de informação original. Elas avaliam as características da área na vizinhança de uma localização específica. Um exemplo de operação de vizinhança seria encontrar todas as áreas residenciais em um raio de 7 km nas proximidades de uma escola, ou de um parque, ou de uma área comercial. Isso é utilizado, na série La Casa de Papel, onde eles possuem uma investigação, e eles precisam achar todas as residências num raio de, eu não lembro exatamente, mas 300 quilômetros, é algo bem grande, assim, Eles querem investigar todas as residências nesta região à procura de um alvo, Cada operação de vizinhança, ela requer a especificação de pelo menos 3 parâmetros básicos. O primeiro é uma ou mais localizações-alvo. O segundo é uma especificação da vizinhança ao redor de cada alvo ou seletor. E o terceiro, uma função de pesquisa a ser realizada nos elementos dentro da vizinhança. Muitas operações de vizinhança, elas devem ser implementadas usando alguma divisão regular da área de estudo. Por essa razão, o modelo matricial ele é o mais utilizado. Todos os sistemas de SIG, tanto matricial quanto vetorial, eles suportam algum tipo de operação de vizinhança. Na maioria dos casos, em um SIG matricial, o tamanho da célula é fixo e uniforme sobre todo o domínio de interesse. Para realizar uma operação de vizinhança, frequentemente se combinam vários planos temáticos. Muitas vezes é necessária a realização de operações adicionais entre eles, A vizinhança ela é frequentemente isomórfica, ou seja, quadrada ou circular, mas ela não tem que ser, Ela só, na maioria das vezes, é. E as funções de busca, elas podem ser de dois tipos, As que operam em dados numéricos e as que operam em dados temáticos. Existem diferentes abordagens na literatura gerada sobre SIG, de como classificar as operações que dependem das características não só de um ponto específico, mas de sua vizinhança. Vou falar um pouco sobre funções de vizinhança, As operações de vizinhança, ou funções de vizinhança, continuando, elas podem ser caracterizadas pelo fato de haver uma transformação entre um mapa de entrada e um mapa de saída, cujos valores foram obtidos a partir de uma operação realizada em uma região do mapa de entrada. Um cuidado que deve ter, deve-se observar que a unidade de medida dessas funções não é necessariamente uma distância. Pode ser tempo ou recursos financeiros, entre outros, São exemplos. Dentro das funções de vizinhança, nós temos vários subitens, que é sobre eles que eu vou falar um pouco agora, um pouquinho sobre cada um deles. O primeiro subitem, é proximidade.
A proximidade ela é uma medida da distância entre elementos. Essa distância ela pode ser medida em outras unidades que não comprimento. Uma função de proximidade muito usada é conhecida como corredor ou zona de contenção, ou buffer zone, né, em inglês. Ela é usada para definir proximidade espacial, podendo englobar um ou mais polígonos de uma certa área ao redor de pontos, linhas ou retas. Tem uma questão apresentada, né, pelos ambientalistas, né, sobre áreas de preservação permanente, né, as APP, né, como eu coloquei no slide, que significa, né, áreas de preservação permanente, ao redor dos corpos de água. Uma APP seria uma zona de contenção, com múltiplas funcionalidades ecológicas, né, como preservar os mananciais, filtrar água que escorre de áreas mais altas, a qual pode estar carregando sedimentos, pesticidas ou macronutrientes, né, como o fósforo e nitrogênio. Pode também servir de habitat para a vida silvestre, dar sombras aos micro-organismos que habitam na beira dos córregos, né, e outras funções, né. Essa função do SIG ela é importante para a comunidade de pesquisa de preservação ambiental, né. Com o mapa de drenagem de uma área, não será muito difícil identificar as áreas passíveis de serem manejadas para que as APPs elas possam ser implementadas, né. O segundo subitem no qual eu vou falar, né, é dilatação. O termo dilatação ele é usado para um objeto espacial levado a uma expansão de tamanho, né? O conceito de dilatação ele pode ser aplicado para pontos, linhas e objetos do tipo área. A operação de dilatação ela produz corredores ou zonas de contenção ao redor desses pontos, linhas ou objetos do tipo área. Ela pode ser feita em modelos de dados matriciais ou vetoriais, né, diferente do primeiro, em qualquer variedade de estrutura de dados. O propósito da dilatação ele é frequentemente criar um mapa que mostre a vizinhança de um atributo selecionado. Ela é uma operação originária da morfologia matemática, né, que estuda a estrutura e a forma dos objetos e a sua aplicação na transformação de imagens para a extração de informações. A dilatação ela é um método de análise de imagens digitais ou estruturas espaciais em que as estruturas são compreendidas buscando a melhoria da imagem, né, e do reconhecimento de padrões. Especificamente no processamento de imagens, a dilatação ela se refere a uma abordagem particular para analisar estruturas geométricas ou textura dentro de uma imagem. A aplicação, né, vou falar um pouquinho sobre a aplicação da morfologia matemática, né. Na morfologia matemática, assim como no processamento digital de imagens ou no SIG, uma imagem binária ela é tratada como um conjunto de células, formando um reticulado ou uma matriz retangular, a partir de uma imagem binária hipotética. Na morfologia matemática, a composição do elemento estruturante ela pode sofrer mudanças. Com isso, né, tipos diferentes de alargamento e encolhimento dos objetos da imagem podem ser obtidos, produzindo, né, diferentes resultados na imagem de saída. O terceiro subitem que eu vou falar, né, é sobre funções de espelhamento. As funções de espelhamento, né, assim como as outras funções implementadas no SIG, elas podem ser úteis para diversas aplicações, né.
Só vou arrumar aqui. Certo. Elas, né, então as funções de espelhamento, elas geralmente podem classificar, elas se classificam como úteis para modelagem de superfícies de custo ou simplesmente movimento no espaço geográfico, contornando ou através de barreiras. A função de espelhamento, ela avalia fenômenos que se acumulam com a distância. Ela pode ser pensada como movendo-se passo a passo, em todas as direções, a partir de um ou mais pontos de partida, calculando uma variável. Essa variável calculada, ela se expressa em termos de alguma medida de custo ou tempo. Os valores resultantes, né, dessa operação são conhecidos como distância de custo. Então, o conceito de distância, no contexto de função de espelhamento, ele é melhor definido em termos de movimento expresso em tempo de viagem, custo ou energia consumida, a taxas que variam sobre o tempo e espaço. Quando se trabalha com funções de espelhamento, o grau de dificuldade para se movimentar sobre a área é representado por uma superfície de fricção. Cada célula, ela conterá um valor que representa a dificuldade, custo, para ela ser atravessada. E outra informação necessária é a especificação dos alvos, né, locais onde se quer sair para alcançar outros. O quarto subitem do qual eu vou falar são as funções de visibilidade. As funções de visibilidade, elas também podem ser classificadas como funções acumulativas. Por quê? Porque o valor de uma célula depende do valor da sua vizinha. Ela é denominada de visibilidade, né, porque mostra áreas que podem ser vistas a partir de um determinado ponto de observação. Possíveis áreas de aplicação são planejamento de paisagem, militar e telecomunicações. Pode-se pensar em um tipo de aplicação para essa função se for necessário escolher a melhor área cênica para a implementação de projeto de um novo condomínio, né? O que deve ser bastante utilizado pela arquitetura. Outra aplicação, né, seria determinar uma estrada mais cênica, ou em um caso mais atual, né, seria a área de telecomunicações, né? Quando torres de irradiação, elas devem ser projetadas de maneira que o seu sinal alcance o maior horizonte possível. Uma necessidade, né, desse tipo de função é que se tenha um modelo numérico de terreno, né? A sigla dele é MNT, né? Sem esse modelo numérico de terreno, não seria possível saber se um objeto está visível a determinada distância do alvo. Os planos de informação para produzir um mapa de visibilidade, eles incluem o modelo numérico de terreno, que ele é mais... Esse modelo numérico de terreno, ele é mais explicado no próximo capítulo, né, que será apresentado por outra pessoa. O segundo seriam os locais com obstruções e o terceiro posição do observador. E o quarto, né, os pontos-alvos. O quinto subitem, do qual eu vou falar, é a análise de rede. A análise de redes ou de rede, ela é uma função intrínseca dos modelos vetoriais. Pela própria definição de rede, né, ou seja, um conjunto de elementos lineares, que são vetores interconectados, né, o seu uso maior, né, da análise de rede, ele se aplica ao estudo de recursos que são movimentados de um lugar para outro. Esse tipo de análise, ele pode ser aplicado tanto em redes artificiais, né, criadas pelo homem, ou redes que existam na natureza, né, que não estejam sido modificadas. Quando implementada em um SIG,
A análise de redes, ela pode se identificar com três áreas, né? A primeira, predição de carga da rede. A segunda, otimização de rotas. E a terceira, alocação de recursos. E a otimização de rotas, ela é uma das mais conhecidas, né? A mais utilizada na análise de rede. As redes, elas possuem propriedades únicas, que requerem funções especiais de análise. Geralmente, os recursos de uma rede, eles se encontram espelhados por ela. Espelhados. Durante a realização de uma análise de rede, 4 componentes devem ser considerados. Ou seja, né, o primeiro, um conjunto de recursos, né, como, por exemplo, encomendas, alunos, energia. O segundo, os locais nos quais os recursos estão alocados, né? Por exemplo, armazéns, casas, escolas, estações de energia elétrica. O terceiro, um destino para onde os recursos são dirigidos, né? Como outra cidade ou uma residência, né? Que vai receber uma iluminação. E o quarto, né? Um conjunto de restrições que impedem que o destino seja alcançado facilmente. Essa dificuldade, né, ela é conhecida na literatura por fatores de impedância. No tráfego urbano, esse fator ele poderia ser a quantidade de semáforos, por exemplo, né? Agora eu vou falar um pouquinho sobre filtros. Filtros, eles se encaixam, né, nas operações de vizinhança, né? Seria o meu primeiro subitem das operações de vizinhança são as funções de vizinhança, né? Primeiro eu falei sobre isso. E agora eu vou falar sobre os filtros, né? Que também tem, é como se fosse um subitem que tem subitens também. Então, os filtros. No entendimento comum, né, de filtro, imagina-se um objeto que filtra impurezas, né? No nosso cotidiano é isso que nós entendemos como filtros, né? A filtragem, né, ela é um processo de purificação ou retirada de impurezas. Esse conceito, né, que nós temos no cotidiano, ele também pode ser aplicado para imagens ou mapas digitais. Nesses casos, o filtro é uma abstração na forma de uma função matemática, quando se aplica para imagens ou mapas digitais. O filtro abstrato, ele possui dimensão fixa, a exemplo do que se ocorre a um filtro físico, né? Esse filtro abstrato, ele é também conhecido, né, no jargão de SIG e processamento de imagens como janelas, né, popularmente como janelas móveis ou núcleos. É importante ressaltar que quando se estuda filtros, né, quando se fala de filtros, é importante ter em mente que eles são específicos para modelos matriciais, né? Então, dessa forma, a palavra imagem ela pode se referir a um mapa no formato matricial e não somente a uma imagem digital de satélite. Filtrar uma imagem ou um mapa matricial, né, no caso, significa gerar uma nova imagem, na qual alguns atributos ou grupos de atributos são realçados e caracterizados. Assim como no mundo real, né, como eu já falei, existem filtros com diferentes finalidades, né, como filtros de ar, filtros de óleo, filtros de água, enfim, né, são várias finalidades. E no mundo abstrato, né, também existem filtros com diferentes finalidades. Eles são usados, né, os filtros são usados com muita frequência no processamento de imagens, né, o PI. Mas eles têm igual, né, a mesma utilidade em operações de SIG matriciais. As operações de filtragem em imagens matriciais, elas fazem parte do grupo de operações de vizinhança, né? Como eu falei, é um subitem das operações de vizinhança que também terá outros subitens. Diferente dos filtros espectrais, né, que servem para bloquear ou deixar
deixar passar a energia em vários intervalos espectrais, né? Que no caso é mais específico para imagens digitais ou de satélite. Diferente desses, né, filtros espectrais, os filtros espaciais, no qual estamos, né, tratando, todas as operações de vizinhança nós estamos tratando no aspecto espacial, né? Então, os filtros espaciais, eles enfatizam ou não os dados da imagem de várias frequências espaciais. No caso, enfatizam ou não, depois nós entenderemos por quê, né? No caso, porque tem um tipo que enfatiza um e bloqueia o outro, enfim. A frequência espacial, ela se refere ao número de mudanças no valor total por unidade de distância em qualquer área particular da imagem. Se existem poucas mudanças nos valores digitais sobre uma determinada área da imagem, diz-se que esta é uma área de baixa frequência. Também temos a questão da geometria do filtro, né? Um filtro, ele pode assumir dois tipos de vizinhança para a célula central. Tem o vizinho direto e o ortogonal. Bom, os filtros, eles se tratam, né, eles possuem 3 subitens, né? Então, eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles. O primeiro subitem, vamos arrumar aqui. O primeiro subitem são os filtros de passa baixa ou de suavização. Desejando suprimir, né, os valores altos, né, para eliminar os picos topográficos sem significado, obtendo um plano que mais aproximadamente ressalta a tendência geral da topografia, pode-se usar um filtro no qual existe menos diferença entre valores, no caso, o filtro de passa baixa ou de suavização. Esse filtro ele é chamado, né, de passa baixa. Por quê, né? Porque ele suaviza os dados, né? Ele remove, né, variações de alta frequência. E ele permite, né, então ele remove, né, como eu falei antes, né, falando sobre filtros, né, no caso acentua ou remove ou não, né. No caso esse aqui, ele suaviza os dados, né, daí ele remove, né, as variações de alta frequência e daí ele permite que as informações de baixa frequência passem, né, através dele. O valor da célula no centro da janela, né, como eu falei antes, é um jargão utilizado, né, uma gíria, ele é calculado como uma média aritmética simples dos valores das outras células. Os valores das células de entrada, eles são inteiros, né, são números inteiros. E os valores de saída são também números inteiros, tendo sua parte decimal truncada, né. O filtro de passa baixa ele tem o efeito de remover extremos dos dados, produzindo uma imagem mais suave, né? Também por isso se chama filtro de suavização, né? Bom, agora eu vou falar sobre o filtro de passa alta, né? Para detecção de bordas. Os filtros de passa alta, eles usam núcleos que permitem a passagem de informação de alta frequência, né? São o oposto do filtro anterior, né? Removendo a informação de baixa frequência. Totalmente o oposto, né? O outro inibia a alta frequência, né? E deixava passar a baixa frequência. Esse inibe a baixa frequência e deixa passar a alta frequência. Ele tem